utilizando planilhas no Object Pascal. Então vamos lá criar nosso programa. Abrindo ele aqui. Ele ficou configurado no episódio anterior, então nós vamos criar um novo projeto aqui. Fecha esse e cria um novo project, new project aqui. Vai application, ok, pronto. Agora nós vamos salvar. Escolher o local onde iremos salvar. Em aula 2. Pronto. E salva também com esse nome aí, unity1.parse. Beleza. Então, o nosso programa vai ser o seguinte. Nós vamos aprender a usar esse componente adicional aqui chamado string grid. É bem importante saber usar esse aqui, por isso que eu já estou adiantando. Vamos fazer tipo um episódio para cada um desses componentes, ou alguns dos episódios terão 2 ou 3, a forma como se usa eles. Então, nesse de hoje vai ser o foco em string grids. Obviamente iremos usar botão, caixa de texto, spin, edit também. Então vamos usar uns 3 ou 4, mas o foco vai ser nesse aqui. Então vamos logo colocá-lo aqui. Pronto, é só clicar lá, igual fizemos no episódio anterior, na aula anterior. E nós vamos precisar de... Deixa eu ver quantas colunas precisaremos. Acho que 6 colunas. Então vamos... Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Então vamos colocar uma coluna a mais. Por padrão ele vem 5, 5, certo? É como se fosse uma matriz, uma planilha de Excel. É semelhante. É chamado string grid. Olha lá o nome. Pronto. Vamos colocá-lo mais ou menos desse tamanho aqui. Pra ficar bonitinho assim. Talvez um pouquinho mais largo aqui. Vamos fazer a nossa janela ser desse tamanho assim, mais ou menos. E vamos colocá-lo aqui assim. Um pouquinho mais para baixo. Pronto. Agora nós podemos... Hoje aqui é moto, é cachorro latindo. Talvez o YouTube aí cobrar até direitos autorais do cachorro do vizinho latindo. Só o que falta. Aí, enfim, vamos lá. Vamos colocar uma coluna a mais. Aí você seleciona ele e vem aqui, coluna, contador de colunas. Aí tem 5, bota um a mais, 6. Aqui deve ter a opção de colocar a coluna para ela se estender automaticamente. Autofill columns. Pronto, é isso que eu estou falando. Pronto. Eu quero colocar essa primeira aqui. Talvez, né, para ela não ficar como cabeçalho igual essa aí. Mas em início, vamos deixar assim. Vamos deixar assim. Não. Vamos remover esse fixed row. Deve ser algo assim. Vamos ver aqui onde é que tem fixer, colunas fixas. Vamos ver se é isso. 0, pronto. Se fosse essa aqui 0 também, se você colocar aqui 0, ele vai remover o cabeçalho, certo? Colocar duas, vai colocar duas ali, entende? É só para isso. Aí eu não quero colocar essa aqui não, assim. Pronto, vamos deixar ele mais bonitinho com a interface aqui. Você seleciona aqui o T-Forms, a janela principal. Ixi, novamente eu cliquei sem querer. Não se preocupe, caso eu clique aí ele gera esse código aqui. É um código vazio, ele não vai atrapalhar em nada. Pronto. Aí você pode selecionar aqui o T-Form e vamos colocar a cor, uma cor mais bonitinha. Só para não ficar muito feio ali. Eu gosto de botar essa aqui, um CL Monkey. Pronto, fica mais ou menos. Beleza, então agora nós queremos fazer o que aqui? Eu quero fazer uma espécie de calculadora de Soros. Mais tarde você vai entender o que é. Então só acompanhe o raciocínio. Aqui, quando você dá 2 cliques em cima da string grid, ó, ele gera essa janelinha onde você pode atribuir valores para que o programa já inicialize depois de compilado com esses valores. Então aqui é melhor, nesse caso, a gente já atribuir esses cabeçalhos, que é
no caso do Soros, eu preciso o passo, aí dá um Enter, aí ele vem para esse, dá um clique em cima. Na segunda coluna eu quero que fazia a entrada de valores em reais, beleza? Na terceira coluna eu quero que ele me mostre o ganho de quanto será. Daqui a pouquinho você entende o que é Soros. A ideia aqui é só programar esse exemplo de calculadora para você entender a aplicabilidade do String Grid, como se usa ele, como se programa utilizando o String Grid. Nesse aqui, eu acho que nós podemos botar assim, novo saldo, também em reais. Nessa penúltima coluna, eu acho que talvez só essas aí já dá para exemplificar, mas vamos botar essa aqui para ficar um exemplo mais completo. Assim, multiplicação, ou seja, uma comparação do saldo atual na mão atual em relação ao valor inicial, ou seja, enquanto você multiplicou o seu capital, por exemplo. E essa última aqui, o volume que você operou, ou seja, o volume de ganhos, vamos botar assim. Pronto, esse aqui é um exemplo bacana. É quando você aplica, ele já coloca aqui. Quando você dá OK, ele salva aí. Pronto. Até agora, vamos compilar e checar se ele gerou lá dentro do diretório mesmo que eu identifiquei, que eu atribuí inicialmente. Pronto, ele demora um pouquinho. Quanto mais objetos tiver na tela, na sua interface gráfica, ele vai demorar mais um pouquinho na primeira compilação. Pronto, gerou, certo? Gerou, então vamos ver aqui. Ele já tem o executável aqui, que é o programa, não faz nada até o momento, certo? E não permite digitar, eu estou digitando e ele não permite digitar, pronto. Porque por default ele vem automático, ele vem ativado para não digitar, é só para exibir. Mas nesse problema realmente nós não vamos precisar digitar, certo? Então podemos fazer assim. Ixi, que cachorro latindo demais. Não se preocupe com latido de cachorro. Pronto. Aí agora nós precisaremos de dois botões. Um dele é para limpar essa string grid. Então vamos colocar logo esse de limpar. Vamos botar ele aqui nesse cantinho. Vamos mudar logo o nome e colocar assim, limpar ou clear. Botar clear. Limpar para ficar tudo em português. Limpar. Aí você pode colocar aqui a dimensão dele um pouquinho menor para ficar mais bonito. Você precisa de outro, que é o que vai acionar para fazer o cálculo, certo? Que é a calculadora. Então você bota assim, calcular ou OK, calcular, o nome que você quiser que fique. Vou botar um pouquinho mais separado para não ficar muito feio. Assim tá mais ou menos. Não se preocupe com a interface, aí você ajeita do seu jeito. A ideia aqui é saber programar para inserir valores aqui nessa string grids. Pronto. Acredito que precisa também de uma caixinha de texto para você informar o número de passos que você quer, seja 4, 5, 6, 7, 8, de 1 até 10, 20 no máximo, senão, porque aqui é um crescimento exponencial, você vai ver quando estiver pronto. Então vamos colocar aqui um t-label, né? Um label para poder dizer assim, nível, é o número de passos. Eita. Eu gosto só de digitar aqui mesmo. Número de passos. Número passos, vou colocar assim, já dá para saber. Número de passos, o nível. Aí como aqui tem passo, eu coloco aqui, pronto. Aí na frente nós vamos colocar olha, outro tipo de componente que nós ainda não mostramos, que deixa eu ver se eu acho aqui, MISC. Aqui nessa aba MISC você vê que tem aqui um número de passo é tspin, uma caixinha de texto chamada spinEdit, tspinEdit, que é para números inteiros. Ele só recebe números inteiros. E esse outro aqui é float spinEdit. Ele é uma caixinha de texto pré-programada que só recebe números reais. Então nós vamos aqui, para o nosso problema, esse número de passos é um número inteiro. Então vamos clicar aqui nele e coloca aqui. Pronto. É isso. É isso aí, chamado spinEdit. Agora nós vamos configurá-lo para poder ele ficar
de 1 até no máximo 20. Então você seleciona ele e vem aqui no inspetor de objetos e tem aqui valor máximo. Eu quero aí no máximo 15. Máximo 15. O valor mínimo é 1. Ou seja, o valor 0 não faz sentido, é 1. E o incremento, acho que tem aqui incremento em 1. Pronto. Ao fazer isso, o que é que ele faz? É só compilar e executar, você vai ver que ele tem a opção de o usuário não informar tipo uma letra. Não consegue digitar letras, entendeu? Ele só consegue digitar números. Ele colocou lá o limite máximo, mas é só para poder, quando você usar o mouse aqui, ele só ia até 15, quer ver? Não passa, certo? Pronto. Então vamos precisar de 1. Beleza. Esse aqui, limpar, a gente pode fazer o seguinte. Vamos deixar ele por último, esse limpar por último. E calcular, nós não fizemos nada. Então até agora já temos esse aqui, que é o número de passos, ou seja, o número de linhas, o número de níveis que queremos calcular dos soros. Vamos pegar e alterar logo esse título aqui da janela. Você seleciona aqui e vem aqui em T-Caption. Aí no lugar de Form 1 você coloca calculadora de soros. Calculador de soros. Soros. Pronto. Você vai entender para que é que serve isso. Isso serve para opções binárias, por exemplo, calculador Forex, investimentos em opções binárias ou Forex, a calculadora de soros, ou para outra espécie de coisa parecida, jogos de azar, alguma coisa do tipo. Pronto, agora nós vamos precisar de, no caso, opções binárias. Se for para opções binárias, um payout, que é o retorno financeiro fixo, retorno fixo, que é o que? A gente tem que colocar aqui um label para saber o que é, para o usuário, a interação com o usuário, né? Vamos colocar, já tenho visto de clicar 2 vezes. Então vamos colocar assim, payout, né? Payout, pagamento, retorno. Para botar payout mesmo. Vai ficar em inglês, mas payout. Pagamento, botar assim. O retorno, pronto, retorno. Retorno em porcentagem, certo? Retorno em porcentagem. Em porcentagem. Então aqui também vai ser eu posso colocar um componente desse aqui, eu posso colocar esse aqui, ou 80 também. É algo que varia de 1 a 100%. Mas ele nunca é um número real, por exemplo, ele é só 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, até 100%, mas não tem tipo 15,1%, não, é sempre inteiro. Então nós podemos usar outro componente desse aqui para esse retorno. E vamos atribuir o valor inicial dele aqui de 80%, ou seja, um retorno de 80%. E o valor máximo é 100 e o mínimo é 1. 0 não faz sentido também. 1. Pronto, o incremento é 1. Pronto, beleza. Ao fazer isso, vamos checar se está ok lá na tela depois de programado. Até agora só estou montando as interfaces, a interface gráfica, certo? Para tudo que eu vou precisar. E depois é só a parte de programação, que é uma tacada assim de bem rapidão eu faço. Já gerou, beleza. Então você vê aqui o valor mínimo e o valor máximo, certo? Aí segura aí 100, o mínimo, segura aqui e vai para 0, beleza? Aí termina em 1, beleza. Então vamos deixar em 80 por padrão. Assim que liga o programa ele vai iniciar em 80 e esse aqui, vamos subir esse aqui para 4. Vai ficar feio demais. Vamos colocar o valor inicial 4, nível 4. Pronto, beleza. Agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos precisar de quê? De o saldo inicial, o capital inicial que você vai iniciar. Então vamos botar aqui outro T-label, certo?
saldo inicial. Vamos botar alinhado para ficar mais bonito. E aqui, bota assim, saldo inicial em reais. Aí o usuário informa. Agora, esse saldo ele é um número real, certo? Se é um número real, então não faz sentido a gente usar componentes desse tipo aqui. E também o usuário pode informar qualquer valor, então não faz muito sentido ficar usando coisas desse tipo. Você até pode usar, tipo usar um t-spinedit, mas nesse caso aqui é melhor usar esse t-edit apenas, em que você pode digitar a princípio você pode digitar até letras, mas aí nesse caso aqui letras não é permitido, mas existe aqui uma forma de programar ele para impedir que ele digite letras e vai inserir só números. Mas em primeiro momento não vamos nos preocupar com isso, vamos nos preocupar somente em saber usar esse componente aqui, TStringGrid. Então deixa essa parte de proibir os valores indevidos depois, em um outro episódio, sei lá. No momento vamos partir do princípio que o usuário vai ser obediente e vai digitar corretamente, certo? Senão o vídeo fica muito grande. Pronto, e aqui nós vamos colocar o valor inicial de saldo, que sei lá, vamos botar R$100, por exemplo. 100.0, assim. Pronto. Então, até agora... Epa, cliquei em algo errado. Pronto. Até agora temos as entradas necessárias que precisaremos. E já temos nossa saída, que é essa região aqui, onde os valores serão processados quando eu clicar aqui e serão exibidos aqui, ou seja, a calculadora vai estar aqui. Pronto. Então, não faz nada porque eu não programei nada, certo? Nós podemos então, nesse botão aqui, limpar, fazer algo do tipo aqui, que é esse botão aqui, certo? Esse aqui é só da janela inicial, mas assim que o formulário é criado, ou seja, que o programa é criado, ele executa o que tiver aqui dentro. Como eu não defini nada, não vai executar nada. Vamos deixá-lo desse jeito aí. Pronto. Então agora nós vamos fazer o seguinte. Quando esse botão 1 for clicado, é o botão limpar, certo? Nós queremos limpar tipo, o resultado de um processamento anterior. Então uma forma de fazer essa limpeza mais que automática é você fazer assim. Form1 ponto string grid 1, que é o nome dessa string grid aí, ó. Vou botar o mouse em cima, string grid 1, que é do tipo tstring ponto, o número de linhas, row count, número de linhas, ou seja, isso aqui é uma variável, certo? Essa aqui, row count, é uma variável que é do tipo objeto, porque esse string grid é um objeto, então esse objeto tem algumas características associadas a ele, certo? Aí uma delas é a quantidade de linhas. A quantidade de linhas é um número inteiro, então eu vou atribuir uma. Quer dizer, toda vez que eu clicar para limpar, ele gera apenas e transforma, reduz o número de linhas para 1. Ou seja, tudo que tiver de texto adicionado nas demais linhas, ele apaga. Então, quem é a linha 1? A linha 1 é o cabeçalho, certo? Ele tem aqui 5 linhas atualmente, e a linha 1 é o cabeçalho. Somente o cabeçalho que eu não quero excluir, certo? Se eu colocar 0, ele vai excluir todos. E aí eu vou ter que digitar manualmente isso. Então, é melhor deixar 1. Pronto, vamos checar se é mesmo. Pronto. Agora, olha lá, aqui não faz nada porque eu não programei nada e aqui vai fazer, pronto. Agora reduziu para 1, certo? Beleza. Agora quando eu clicar nesse outro botão aqui, eu quero que ele execute alguma coisa, certo? Aí agora não tem nada definido aí. Ele vai criar uma estruturazinha dessa, vamos ver. É só eu clicar aqui duas vezes, ó, em cima do botão calcular. Ele criou essa estruturazinha. Pronto. Então agora o número de linhas que vamos precisar é equivalente ao número que foi definido aqui nesse spinedit 1, certo? Então nós podemos copiar isso aqui. Copia. Subir aqui e coloca aqui, certo? Vamos colocá-lo, perdão, colocar aqui assim, vamos fazer a indentação para ficar mais bonito.
assim. E coloca o número de linhas igual a 5, porque 1 é cabeçalho e eu preciso de 4 valores. Então vai ser form 1 ponto spin edit. Onde é que tem spin edit 1, que é esse componente aqui, número de passos, mais 1, que ele é 4, que inicialmente está sendo 4, e coloca mais 1. Caso o usuário queira mais valores, aí ele automaticamente já faz isso aqui, entendeu? Porque ele já vai identificar essa variável automaticamente e soma mais 1. Pronto, vamos ver. Vamos ver se essa parte já está ok. Form 1 spin edit 1 ponto, faltou alguma coisinha aqui, ponto, valor, pronto, esqueci, ali estava errado assim, pronto, o valor dele, aí vai pegar o 4, somar mais 1 e dar 5, então reduz, agora quando eu clicar aqui ele vai executar isso, aqui, seja no botão 2, quando eu clicar no botão 2, ele volta para 4 aqui, tá vendo? Excluo no 1, ele cria, reduz o número, de novo, aí assim fica essa malandragem, vai e vem, vai e vem. Clicar limpar, ele apaga tudo, beleza. Pronto, então uma partezinha já está pronta. Agora também quando eu clicar ainda no botão 2 é para ele fazer o cálculo. Então nós precisaremos de que aqui? Receber os valores dessas caixas de texto aqui. Nós precisaremos de pelo menos 3 variáveis, né? Uma para armazenar esse valor, mas como ele já é uma espécie de variável, nós não precisaremos definir isso. O payout sim, como nós não temos, então essa é uma variável que temos que definir. Então vamos colocar assim, porcentagem do ativo, alguma coisa do tipo assim. Então vamos definir aqui, ativo, porcentagem. Vamos botar meio que abreviado assim, de forma abreviada. Então, perdão, aqui e tem que definir o tipo aqui, inteiro, pronto, certo? Inteiro, real, vamos colocar real. E ali ele está inteiro, mas se definirmos real aqui, o doble, sei lá, não faz sentido, não vai ter problema. Pronto, podemos definir assim. E esse ativo, porcentagem, ativo, porcentagem, vai receber o valor de spin edit 2. Deixa eu fechar aqui, que ele ali é executar, pronto. Ele vai receber o valor desse spin edit 2 aqui, que é assim, form 1 ponto spin edit 2 ponto valor. Pronto. Ele já vai armazenar, já que o valor é inteiro, isso aqui é uma variável inteira, e aqui é real, não tem problema eu adicionar um número inteiro numa variável que é real, então vai estar de boa. Ou então eu poderia ter definido essa variável inteiro mesmo. Mas tanto faz aqui, não vamos nos preocupar com isso, bater cabeça com isso. O que mais? Nós precisamos do saldo, né? Precisamos do saldo aqui, então nós vamos ter que definir uma variável aqui chamada capital, digamos assim, capital. Pronto. E agora nós vamos pegar e fazer capital, passar o valor dessa caixa de texto aí para o capital, igual fizemos no primeiro vídeo, um vídeo de introdução. Então capital igual a string to float, e dentro vamos colocar assim, form 1 ponto, já foi explicado o porquê desse string to float, volta lá no vídeo 1 e assista ele, para não ficar perdendo tempo aqui explicando. Edit 1 ponto teste, pronto, beleza. Então aqui nós já temos todas as variáveis definidas e com os valores dentro, certo? Agora já podemos fazer o cálculo, que é fazer o quê? Para fazer o cálculo nós temos que ter índices para percorrer todas as posições desse string grid, ou seja, é uma matriz isso aqui de certo modo. É uma matriz, então para percorrer uma matriz nós temos que ter índices, certo?
Então, nós temos que ter aqui um número inteiro para percorrer que é o índice inteiro. Vamos precisar de uma variável chamada i ou linha. Vamos chamar linha ou i. É melhor colocar um caractere só para não ficar muito grande aqui para escrever. Então, coloca um nome mínimo possível, chamado de i. Pronto. Agora nós vamos definir o que para percorrer esses índices? Um loop, um laço de repetição. Então bota assim, for i de 1 para i de 1 até quanto? Até um certo valor do begin end. Pronto. Tudo que eu colocar aqui vai ser repetido até essa quantidade de vezes que eu vou definir, certo? Então nós vamos fazer assim, ó. Quem é o valor que eu vou botar aqui? Vai ser o número de linhas que o string grid tem, né? Então nós podemos definir assim, for 1 ponto, string grid 1 ponto, row, número de linhas. E pronto. Assim ele já vai contar de 1 até o número dele. Se ele tiver só uma, não faz nada, entendeu? Aí agora nós faremos o seguinte. Nós podemos fazer assim. Já definimos aqui, né? O string grid, então ele vai fazer até ele. Agora nós podemos fazer, deixa eu pensar aqui. Vamos fazer só o primeiro caso, para ver se ele está rodando certo, que é form1, string grid 1 ponto, a célula. Qual é a célula? Pronto, aqui você já sabe mais ou menos, ó, quando você coloca ponto, ele aparece aqui. O primeiro valor é coluna e o segundo é linha, que são do tipos inteiros, certo? É o contrário, entendeu? A gente está acostumado a primeiro ser linha e depois coluna. Aqui é o contrário, aqui é coluna e depois linhas. Então, aí coloca assim, células. Aí aqui é coluna e aqui é linha. Pronto, como está definido aí, exatamente como ele está mostrando, certo? Então, quem é a coluna? Estou vendo aqui a interface. Cadê? Aqui. Quem é a coluna aqui? Aqui a coluna 1, ele começa de 0, não começa de 1 não. Por padrão ele começa zero. Aqui é o elemento 00, esse passo. Aqui o elemento coluna 1, linha 0. Então nós queremos que ele coloque aqui coluna 0, linha 1. Então coluna 0, linha I, que é 1 para o primeiro caso. Isso aqui o I vai de 1 a 4. Para ele escrever nele o seguinte. Colocar assim, int to string, ou seja, uma função que converte de inteiro para string o número i. Pronto. Agora vamos compilar e executar para ver o que é que vai fazer. O que é que isso faz? Ele vai colocar assim, 1, 2, 3, 4. Vamos ver. Passou uma linha a mais ou faltou. Por isso que ele deu esse break aí. Vamos ver. Aqui tem que ser da coluna. Vai de 1 até menos 1 aqui, né? Aqui até menos 1, senão ele passou 1, certo? Porque ele começa do 0. Aqui ele começa do 0, certo? Aqui é o 0, 0, tá vendo? Ele passou 1 a mais, não pode. Esse aqui é o 0, 0, 1. Aí ele foi botar o outro elemento, né? Não pode. Porque eu mandei até 5. Aí aqui ele estava colocando mais 1 aqui. Porque eu mandei botar mais 1 aqui, aí ele colocou. Então tem que reduzir 1 para ficar correto. Só isso. Vamos compilar de novo e ver que ele não vai apresentar esse problema mais. É porque eu estou inventando ele agora e aí não tem como planejar isso. Pronto. Pronto, tá aqui o executável. Pronto, já temos o número de passos. Se eu definir aqui 6, 7, aí ele cria automaticamente. Se eu definir 1, o valor mínimo foi 4, ali está errado. Aí eu me atrapalhei ali o valor
Então deixa eu corrigir logo isso aqui. Aqui no inspetor de objeto, esse 4 aqui não, aqui é 1 mesmo, e o valor máximo é 15 e o valor atual que está aqui, que é 4. Pronto, agora tá certo. Aí ele vai poder voltar até o 1. Vou deixar pré-programado, pronto. Aí até 1, se eu botar 1, pronto. Se eu botar 2, pronto. Se eu botar 3, 4, pronto. Então nós já temos isso. Agora a entrada. Como faremos isso? Vamos pensar aqui. Nós fazemos o seguinte. Nós temos a intenção de verificar o quanto o novo saldo é maior em relação ao saldo inicial aqui. Então é interessante nós criarmos aqui uma variável auxiliar para salvar o valor inicial antes de eu entrar no looping, certo? Para deixar salvo mesmo, de colocar assim, aux, para não ficar chamando para converter toda hora alguma coisa desse tipo aqui, certo? Então a gente já salva inicialmente e coloca assim, capital. Pronto. E agora eu vou alterar a variável capital, mas o valor inicial vai ficar guardado na variável aux. Beleza. Vamos precisar também do seguinte. Deixa eu ver aqui. Nós vamos precisar agora para a coluna 2, coluna 1. Vamos preencher por coluna. Agora a entrada aqui, né? Vamos fazer assim. Entrada. Nessa entrada aqui, nós vamos primeiramente entrar com esse 100. Então vai ser assim. Vamos colocar aqui. Aí coloca assim, deixa eu ver. Pronto. Nós podemos botar assim, form1, ponto string, bota um ponto e aguarda um pouquinho. Vamos dar um enter. Ponto célula. A célula agora vai ser a 1i. Aí aqui igual. Nós podemos definir uma função assim, format float. Vamos colocar assim, format float. E o que nós colocarmos aqui, a gente define o formato. Nós queremos um número real com 2 casas decimais. E aí bota vírgula e o valor da variável que colocarmos aqui dentro, ele vai exibir com 2 casas decimais apenas, certo? E esse tipo de função aqui faz o mesmo papel que essa aqui. Ela converte ao mesmo tempo para o tipo que nós queremos, ou seja, aqui é um número real, ele vai converter para valor de string, porque esse aqui só pode receber string, esse que está em azul agora, e ele vai colocar só 2 casas decimais, certo? E pronto. Vamos ver só, vai estar errado assim, o cálculo vai estar errado, mas vamos ver como é que ele exibe isso. Ele vai exibir o mesmo valor nas 4, em todas aqui, ó. Aqui, vamos ver, certo? Não é isso, mas se colocarmos aqui assim, ó, só para deixar mais claro isso. Aí ele vai colocar 4 zeros, beleza? É só para isso. Olha lá. Entendeu? Agora nós vamos reduzir para 2, que é o padrão de financeiro, né? Colocar 2. Pronto. Então nós já temos aí a entrada, certo? Agora nós precisaremos criar uma variável aqui chamada x, sei lá, um x, para poder nós, depois que exibirmos isso, nós definir assim, x igual a, deixa eu ver, vamos pegar assim, capital, você vai entender porque que eu vou fazer assim, pensando aqui, vezes alguma coisa aqui que é esse valor aqui, certo? Esse valor aqui, coloco ele aqui e divido para 100, certo? Coloca assim, dividido para 100. Só que assim fica menos prático, porque ficar dividindo, isso aqui vai fazer até essa quantidade de vezes aqui, ó. Então é prático você pegar e fazer aqui logo, né? Você já define esse valor aqui, já que não vamos precisar dele
mais na frente. Então já colocamos aqui e coloca só isso, certo? Então aqui vai ser 0,8, esse ativo porcentagem é 0,8, pronto. Acho que é assim, né? Que é o lucro, esse é o lucro, né? Se eu tenho capital vezes 0,8, vai dar, no caso de 100, vai dar 80, é o lucro. Então, esse lucro vai vir para onde? Para aqui, ganho, que é ganho. Então vai vir para a coluna 0, coluna 1, coluna 2. Então a gente vai exibir algo parecido com isso aqui, certo? Em que essa variável, vou botar um pouquinho assim, em que essa variável aqui vai ser x, o lucro, o ganho, e aqui vai ser 2, certo? Agora, em seguida, nós precisamos preencher a coluna novo saldo. O novo saldo é quem? É o antigo mais o ganho, certo? Então, nós podemos fazer assim, vamos atualizar o capital. Então fica capital igual a capital mais x. Não é essa a ideia matematicamente? Se você fosse fazer no papel, não é isso? O novo saldo não é o ganho que vem para aqui mais o inicial. Então se era 80 aqui, mais o 100, 180. Então aqui ele tem que exibir no 180, certo? Pronto. Aí, entendeu agora por que eu salvei o capital inicial aqui no AUX? Apesar de que ele vai estar... Perdão. Apesar de que... Cliquei aqui sem querer. Vou dar uma bagunça agora. Apesar de que ele está salvo aqui, né? Eu poderia pegar de volta dessa caixinha de texto. Mas fica mais prático definir aqui assim. Por isso que eu defini e salvei ele antes. Pronto. Aí agora nós temos feito essa parte. Agora a quarta coluna. Como é que calcularemos a quarta coluna? Que é a coluna 0, coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4. Perdão, então tá algo estranho aqui. Coluna 0, coluna 1, coluna 2, coluna 3. Coluna 0, coluna 1, coluna 2, coluna 3, o capital que eu esqueci de mostrar. Então vai ser algo assim. Assim que tiver o capital, chama ele aqui e coloca aqui 3, certo? Coluna 3. E linha I. Você faz para a primeira, ele generaliza para o número total de linhas. Beleza. Agora, depois que tem um capital definido, se eu comparar o capital atual, né? O capital atual está salvo na variável capital. E dividir ele pelo inicial, que é o AUX, que está salvo aqui, eu vou saber mais ou menos o quanto ele é maior do que o inicial, né? Por exemplo, se for 180 dividido para 100, dá 1,8. Então, eu posso definir aqui uma variável chamada multiplicação, vamos assim, chamada de multi, para ficar reduzido o tamanho, e defini-la aqui como tipo real. Então, fazer multi, é isso? Pronto, multi. Beleza. Agora, já que temos ela, podemos exibir na quarta coluna. Na quarta coluna podemos colocar essa multi aqui, 4, certo? E aqui coloca multi. Multi. Não é isso? Pronto, é isso mesmo. Tá o mesmo nome. É bom que ele, quando você seleciona aqui, ele também, aqui por exemplo, multi. Aí ele seleciona e mostra aqui, aqui e aqui. Ou seja, caso você tenha digitado errado, ajuda bastante. Ou seja, o Lazarus tem muitas funcionalidades nesse editor dele, que é muito prático. E por último, nós podemos o volume, né? Ou seja, o ganho. O ganho. Que nós podemos fazer esse ganho como? Nessa primeira linha, o ganho vai ser o ganho líquido, vai ser esse valor aqui. Nessa segunda, vai ser o ganho anterior mais o ganho atual. Então, nós temos que definir aqui uma variável volume, em que inicialmente ele é 0 antes de entrar no loop. Volume igual a 0, né? Para não
0.0 ou 0 mesmo, ele entende. Aqui não é igual Fortran não, lá no Fortran você tem que explicitar 0.0. Aqui não, aqui botar 0 ele já sabe que é um número real, mesmo informando inteiro, porque foi definido real aqui. Aí pronto. Então como é que eu defino? Então faz assim, volume igual a volume mais o X, mais o ganho atual. O X é o ganho atual, certo? Porque ele está sendo atualizado aqui toda hora, certo? E o capital está sendo atualizado toda hora também aqui, certo? E vai estar sendo meio que recursivo a cada rodada que fizer. Então o volume vai ser o volume anterior mais o atual, o ganho atual. Então é a soma dos ganhos, esse volume. Que eu quero colocar aqui a soma dos ganhos. É o ganho líquido, a soma dos ganhos líquidos por operação, entendeu? E nessa calculadora de Soros é supondo que todas as operações são com vitórias, certo? Nenhuma derrota. Você vai entender quando ele rodar e executar. Então agora é só exibir o volume de forma análoga a isso aqui. Sendo que coluna 5, certo? Aqui tem 6 colunas, coluna 0, coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4, coluna 5, que vai de 0 a 5. Então são 6 colunas, certo? Então 5 é volume aqui, volume. Pronto. Acredito que está ok. Tá bacana. Pronto. Acho que o programa está pronto. É só isso. Agora vamos checar se fez certo mesmo. Vamos colocar 4. Vamos supor que você vai partir de R$100 e vai acertar 4 operações seguidas lá nas opções binárias e o pagamento é de 80% de retorno, certo? E você vai fazer 4 operações seguidas. Qual deve ser o seu resultado final? O que aparecer aqui vai ser o seu resultado final no quarto passo. Vamos lá? Pronto. Dá isso aí. Assim, a nossa calculadorinha de Soros tá isso aí. Vamos botar aqui 1. Primeira mão, você entra com 100. Se acertar, você ganha 80. Seu saldo sobe para 180. E tendo 180 agora, comparado com o que você tinha antes, você subiu quase o dobro de valor, né? E o volume que você teve de ganhos é 80. Pronto. Com 2 mãos. Você entra com esse valor aqui, o saldo antigo. Você entra com uma nova entrada, com ele todo. E se der certo, o seu ganho vai ser de 80% do valor que você botou. O valor que você botou é 180. Então esse ganho é 144. Que quando você somar o ganho mais o valor que você tinha antes, você vai para 324. Assim, o seu novo saldo dividido pelo anterior, ou seja, na segunda rodada, seu novo saldo é 324 dividido pelo 100 que você tinha inicialmente e você já subiu 3,24, ou seja, é mais de 3 vezes o valor. E o volume é quanto? O volume de ganhos é esse 80 mais esse, que dá 224, não é isso? Na terceira mão, você entra agora com os 324 aqui e se obtiver um ganho, você vai ter 80% dos 324, que dá 259. Beleza, que somando com o que você já tem, dá 583. Assim você já multiplicou seu capital por quase 6 vezes o que você tinha em apenas 3 operações, certo? E a soma desses valores aqui, que é a soma dos ganhos, né? Que é o volume de operações, de operações que finalizaram com êxito. Então são essas 3 aqui, dá 483. Se você fizer uma quarta rodada com esse payout aqui de 80%, você vai transformar em 10 vezes, quase 11 vezes o que você tinha inicialmente, ou seja, em 4 operações. Então isso aí é uma coisa que, por exemplo, os traders fazem muito no tal mercado de opções binárias, ou talvez no mercado Forex também possa fazer isso. Só que no mercado Forex esse retorno não é necessariamente menor do que 100%, né? Você pode ter retorno aqui de 200%. Então aqui no meu caso eu só configurei para ir de 1 até 100. Então teria que reajustar um pouquinho esse programa para fazer um cálculo mais geral, entendeu? Aí aqui é isso. Aí caso a gente quiser aqui, só para concluir, queira adicionar
um, sei lá, um T-label aqui, botar aqui, label 4, né? Label 4, aí você vem aqui no inspetor de objeto e coloca assim, lucro. Lucro. Lucro e dá um espaçozinho assim. Inicialmente ele vai criar esse nome, aí quando você clicar aqui, você quer que ele limpe esse lucro, aí você coloca assim, form 1 ponto label 4 ponto caption igual a lucro. Você define esse valor, toda vez que resetar, né? Aí ele fica assim, lucro. Aí você pode botar assim, lucro em reais, sei lá, lucro em reais, né? Pronto. E aqui você novamente ajeita isso, perdão, label 4, onde é que tá? Aqui. Você clica aqui e bota assim, lucro em reais. Pronto. Fica mais bonitinho assim. Ixi, o vídeo deve estar grande. Então agora nós podemos aqui no final, depois que passar o loop, certo? O loop aqui de 1 até 4 vezes ou n vezes, você coloca assim form 1 ponto label 4 ponto caption igual a, aí você define aqui assim, por exemplo, lucro em reais, aí coloca 2 pontos, dá um espaçozinho e coloca uma concatenação de strings, que aí coloca isso aqui, por exemplo, ó. Coloca, por exemplo, o que? Você coloca o capital atual, ou seja, o último capital que ficou aqui dessa rodada é o maior valor de capital que você obteve. Só que você tem que descontar do capital inicial, que era o AUX, certo? Então, aí uma forma de precisar do AUX, tá vendo? É sempre bom de armazenar para salvar os valores iniciais e trabalhar na variável sem perder os valores inicialmente. Pronto. Então isso aqui vai fazer ele mostrar o lucro líquido que você teve. Então vamos lá. Depois das N rodadas. Pronto, perfeito. Ou seja, fizemos uma calculadora bem bacana aqui. Vamos ver se calcula mesmo. Olha lá. 1049 menos o 100 dá 946,76. E é isso aí, beleza. Para o vídeo não ficar grande e conversar um monte de blá blá blá. É isso. Ah, sim, só para finalizar mesmo, caso você queira entender um pouco melhor de que é isso aqui e tal, se despertou alguma curiosidade em você. O navegador tá meio lento, cara. Pronto. Aí você faz o seguinte, você vem aqui no Google e digita assim, esse artigo aqui, um artigo que eu fiz, explicando bem detalhadamente isso. Plásticos aplicada a... Vou botar sem acento, ele entende. Bastar digitar metade disso. Pronto, isso aqui. Primeiro valor que é pronto. Aí leia esse artigo aí que está bem explicado detalhadamente, esses detalhes aí, o que é essa modalidade, não sei o que. Aí olha lá, aqui. É só baixar o PDF e ler aí, que você vai entender. É bacaninha isso aqui. Na verdade, essa simulação que eu fiz, que acabei de fazer aí no Lazarus, é algo desse tipo aqui, ó. Certo? Tá bem explicado aí o que é isso aí. Então, é isso aí. Valeu. Até não sei quando.